Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Tem também o nosso telefone à disposição, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, sommelier de cachaça e bartender Elvis Campelo. Que bom tê-lo aqui, Elvis. Mais próximo ao microfone, por favor, pelo seu boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde à mesa. Você também é professor? Sou professor no Senac. Professor de gastronomia, é isso? Bebida, na parte de bebidas. Que é da Faculdade de Gastronomia... Isso, e na Unidade Penha. Ok. Também conosco o empresário gourmet Eduardo Oliveira, da Delúcio Cozinha e Pizza. Eduardo, mais próximo, por favor. Pronunciei corretamente? Isso, Eduardo Delúcio. Esse nome, Eduardo Oliveira, nome próprio, mas que o Delúcio. Delúcio é o nome que eu criei. Perfeito. E ainda conosco o sommelier de cervejas Marcos Gonçalves, da Cervejoteca Tatuapé. Prazer tê-lo aqui, Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar bastante aí sobre cerveja e gastronomia de uma forma geral. Quando eu anuncio você sommelier de cerveja, né, é um termo usual, mas quando eu anuncio o Elvis sommelier de cachaça, Elvis, esse é uma atividade nova no Brasil? Sim. Ultimamente pensava assim, em sommelier, pensava logo no vinho, né? No vinho. Mas essa coisa do sommelier ser de vinho é uma coisa muito do século XX, né? Se buscar a origem, a Idade Média, por exemplo, o sommelier cuidava de tudo, de todas as bebidas, inclusive dos mantimentos, quando tinha lá as diligências com reis e rainhas, tinha lá o carro que carregava armas, o carro que carregava a roupa da rainha, aliás, que eram muitos carros, né? Porque a rainha usava aqueles vestidos armados. E quem cuidava da diligência, né, que carregava mantimentos e bebida, era o sommelier. E aí, depois que foi dividido em sommelier, é de vinho. E hoje em dia, com essa ascensão da gastronomia e que a bebida vem pegando carona nessa ascensão, aí foi se dividindo. Sommelier de cerveja, como Marcos, sommelier de cachaça. Existe até sommelier de água, para quem não sabe. Como sommelier de água? Sommelier de água. Aquilo que a gente escuta na escola lá, que água não tem gosto, não tem cheiro, história. A água sim tem gosto. Você tem água que é mais ferrosa, gosto de ferro, água mais mineral, água mais salgada. Então, existe até quem faça análise de água em um serviço para acompanhar comida, para acompanhar vinhos. Marcos, sommelier de cerveja? Inclusive, essa questão da água que ele falou, a gente tem uma água que chama água cervejeira, né? Não é com qualquer água que se faz cerveja. Ela tem que ter algumas correções de pH, algumas coisas físico-químicas nela que vão trazer mais aromas e sabores e características diferentes para cada cerveja. Então, a água é um dos fatores importantes aí no caso da composição da cerveja. Eduardo ficou mais curioso aí. Você é do teu ramo, mas no meu caso isso é novidade. Sim. Sommelier de água. Na verdade, sommelier para mim era apenas de vinho, né? De água é novidade para mim hoje. Né? Sommelier de vinho, de cachaça, nós temos um de cada aqui. Cachaça, hoje em dia deixou de ser aquela bebida. E por quê? Por que chama pinga e chama cachaça? Bom, para ser cachaça, existe uma legislação. Ela tem que ser feita destilado do fermentado, do mosto fermentado da cana-de-açúcar. E tem que ter entre 38% e 48% de álcool. Se tiver 49%, ela não pode ser chamada de cachaça. Ela tem que ser chamada de aguardente de cana. Entendeu? Se tiver abaixo também, tem que ser aguardente de cana. Se tiver infusão de ervas, de frutas, tem que ser uma aguardente composta, não pode ser chamado de cachaça. Isso é uma legislação. Tá? E tem todo um controle de qualidade. Você tem as cachaças mais industriais e você tem as cachaças mais artesanais, onde tem um controle de qualidade muito seguido à risca. E eu tenho um grande mestre, o Jairo Martins, que também é sommelier de cachaça, e ele fala que as 3 principais ingredientes de uma boa cachaça é água, vassoura e sabão. O alambique tem que estar limpo para se fazer uma boa cachaça. E o termo pinga? E aqui acho que é mais aqui no estado de São Paulo. A cachaça tem mais de mil apelidos, se você buscar em várias regiões do Brasil. E o pinga está relacionado a como ela sai do alambique, que ela sai gotejando. Então, daí tem a história de
pinga, ela vai sair pingando do alambique. Daí esse nome. Você quer se manifestar? Eu Não, o que ele... Eu não sou especialista nessa área, mas é o que ele falou. Os apelidos se proliferam pelo Brasil afora, né? Desde Sim. a branquinha até, enfim, o engasga-gato e por aí vai. Mas, Elvis, hoje deixou de ter aquele estigma de bebida brasileira. E o mercado no exterior, nós já chegamos ao exterior, Sim. já é apreciado, e aqui, no exterior, a identificação nossa é com o uísque, né? Mas a cachaça já realmente, precisou chamar cachaça, ser registrado o nome internacional para conquistar o mercado. Qual é o cenário de momento? As primeiras cachaças que chegaram ao mundo afora, que viajaram o mundo afora, foram as cachaças industriais, as megas fábricas, até porque elas tinham mais dinheiro, mais know-how para atingir o mercado externo. E agora começou com a organização das micro-cachaçarias, das cachaçarias artesanais. O que ocorreu? Elas começaram a se organizar e chegarem lá fora. E aí perceberam que uma cachaça bem elaborada, uma cachaça envelhecida, por exemplo, traz uma riqueza sensorial que acabou conquistando o mundo inteiro. Se eu pegar, por exemplo, o whisky e o rum, eles são envelhecidos somente em barris de carvalho, assim como o vinho. E nós temos aí mais de 20 madeiras catalogadas onde se envelhece cachaça. Então, vocês têm cachaças que nunca o uísque vai trazer essas notas sensoriais que ela traz, até por conta desse leque que se tem de possibilidade de envelhecimento. Então, o mundo está olhando diferente a cachaça e entendendo que, enquanto todo mundo se debruça no carvalho, a cachaça tem mais de 20 madeiras que traz notas sensoriais diferentes e riquíssimas. Isso é um dos grandes motivos da cachaça estar sendo esse sucesso. Sem contar que o Brasil está na moda também, né? O Elvis, o texto que diz: os sommeliers de cachaça consideram uma heresia virar o copo garganta abaixo. Nós temos milhares de papilas gustativas na nossa língua, na mucosa interna da boca. E sabe aquela coisa do o que é bom precisa durar mais? Tem gente que joga que nem passa pela língua, cai na goela direto. Tá? E um produto que tem todo um cuidado, desde o plantio até a colheita e engarrafamento, você virar de uma vez, eu acho que é um desrespeito e uma heresia. Eu sempre pergunto, um beijo demorado na garota que se gosta não é mais bacana? Um gole demorado na cachaça que se gosta também é mais bacana. É prolongar o prazer. Tem região específica que produz melhor cachaça? Então, ou é a produção realmente que diferencia essa qualidade? Quando se fala em cachaça, pensa-se em Minas Gerais. Tá? Sim, Minas é um grande estado produtor de cachaça, tem ótimas cachaças, mas nós temos cachaça, por exemplo, na Paraíba, que são incríveis. Quando pensa no sul do Brasil, a gente pensa muito em vinhos, mas tem cachaças ótimas sendo feitas no sul do Brasil. Né? Então, hoje está bem pulverizada, assim, pode dizer que, até pelo histórico, Minas Gerais leva toda essa fama, mas o Brasil inteiro está bem pulverizado, inclusive São Paulo, o interior de São Paulo, tem cachaças excelentes. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 em Santos, e AltV, www.altv.com.br. O Brasil nunca foi tão gastronômico. Os homens se tornaram cozinheiros em suas próprias casas. Os botequins apostam em petiscos requintados, as receitas das avós estão sendo renovadas e, claro, os restaurantes investem em pratos e ambientes cada vez mais elaborados e principalmente mais artesanais e personalizados, apostando em um público que busca por aquele lugarzinho que ele só conhece. Eduardo, hoje é o bar temático, é isso? Tudo isso que eu descrevi eu posso resumir no bar temático? Sim, com certeza, né? Hoje mais próximo, por favor. A gastronomia, sabe, em São Paulo ela é muito vasta, né? Então, sim. A pizza, né? Sim. O negócio do meu know-how é pizza, né? Então, desde que eu fundei, eu trabalho com pizza no almoço e no jantar, né? Pizza no almoço? Pizza no almoço, né? Você quebrou uma tradição. Quebrei uma tradição que as pessoas não imaginam que, sabe, se pode comer pizza no almoço, né? E graças a Deus, na Delute hoje é sucesso, né? Entendeu? E
Foi uma ousadia da sua parte? Eu acho que sim, né? Por não, sabe, por não ter, sabe, por as pessoas não estar habituado a comer pizza no almoço, né? Acho que foi uma ousadia que deu certo, né? Sim. Na Delúcio, né? Então, inclusive eu fui obrigado a expandir o lugar com tanta demanda, né? Onde a Delúcio está localizada? Fica na Rua Batatais, Sim. nos Jardins ali, uma travessa da Pamplona, né? Entre a Pamplona e a Brigadeiro Luiz É Antônio. mais né? fácil fazer ou quebrar uma tradição nos Jardins ou é mais difícil? Não, é mais fácil. É mais fácil porque as pessoas aderem mais, né? Do que em outro bairro, né? Como foi no primeiro momento? Eu falo disso porque a tradição em São Paulo é que a pizza é só à noite. Só à noite, finais de semana e à noite. E como foi quando o teu cardápio, de repente, começou a oferecer pizza no almoço? Chegou. Foi sensacional, né? Porque foi foi uma ideia assim que as pessoas não imaginavam que ia dar certo, né? E que poderiam comer a pizza no almoço, né? Só que eu fiz um sistema diferenciado, né? Que é servir rodízio de pizza no almoço. Que as pessoas vão lá, escolhem o sabor na hora, entendeu? E a pizza vai direto para sua mesa, né? Não é aquele rodízio que, sabe, que geralmente as pizzarias faz mussarela, faz calabresa e vai jogando, vai correndo nas mesas, né? Lá não, lá você pega meu cardápio, tem um cardápio de mais ou menos uns 40 sabores. O cliente escolhe o sabor e ele come o que ele, sabe, o que ele escolhe, né? Mas como é um rodízio que não vai direto na mesa? É como se fosse um à la carte, Sim, entendeu? sim. Por exemplo, eu atendo muito grupo de 10, 15, 30 pessoas. Aí as pessoas vão lá, escolhem uma pizza de rúcula, uma pizza de atum, uma de mussarela, essas pessoas vão direto para a mesa deles, não fica rodando, girando. Sim. Né? Não é aquela velho e tradicional rodízio Não. da bandeja. O Não, senhor não. quer essa aqui, o senhor quer, o que o senhor não quer? Exatamente. A pizza ela não vem requintada para o cliente, né? Sim. Ela sai do forno quentinha e vai direto para sua mesa, né? E o cliente come a pizza ali, sabe, quentinha e sem voltar ao forno, requintada. Hoje com outro deu sabor, certo. né? Hoje você mesmo disse que deu certo, mas quando você teve a iniciativa? O início é sempre meio complicado, né? Uhum. Mas para mim acho que não foi um bicho de sete cabeças, não. Foi bem legal porque eu tive que investir e ampliar o espaço, né? Porque a demanda foi muito grande. Passou por isso também. Passei. Teve que adequar o espaço para atender a demanda, procura, né? a demanda. Atender a demanda, né? Que bom. A cerveja sempre foi uma paixão nacional, mas a recente invasão das cervejas importadas e artesanais fez surgir um novo consumidor interessado em provar diferentes sabores e até conhecer a história e o processo de fabricação da bebida. Esse público, que bebe menos, mas bebe melhor, é cada vez maior e rebate as acusações de que as cervejas especiais sejam frescura ou apenas um modismo. Marcos, é isso mesmo? Então, com relação a essa afirmação que é a paixão nacional, até para corroborar com essa informação, a cerveja ela é a terceira bebida mais consumida no mundo, só perde para a água e para o chá. Se você pensar em bebida adulta, ela vai saltar para o primeiro lugar no mundo em bebida mais consumida. O Brasil ele é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, com mais ou menos 13 bilhões de litros por ano, está atrás da China e dos Estados Unidos. E se você for pensar, por outro lado, se você for pensar em consumo, talvez esses números sejam meio contraditórios, né? Porque o brasileiro ele está lá pelo 20º lugar em termos de consumo per capita. O povo que mais bebe no mundo é a República Tcheca. E aí vem a Alemanha em segundo, e a Áustria em segundo e a Alemanha em terceiro. Mas, enfim, no questão das cervejas artesanais, a participação ela é crescente, o mercado é bem efervescente, ela cresceu em torno de 36% nos últimos 3 anos, né? Acho que nenhum outro segmento experimenta um crescimento tão alto como cervejas especiais. Porém, a participação de mercado ainda é muito pequena. Ela representa 0,15% do consumo se você for pensar em cervejarias como um todo, né? Porém, as micro cervejarias, que a gente chama de cervejarias artesanais, já tem praticamente 200 micro cervejarias no Brasil. Então, a diferença do consumo é como o Elvis falou. Também, no caso da cerveja, você pegando uma cerveja especial, seria uma heresia tomá-la num gole só. Então, a grande sensação da cerveja é você também experimentar, degustar e prestar atenção no que você está bebendo, né? Porque os ingredientes são especiais, elas são puro malte, não tem nenhum aditivo, que nas cervejarias que a gente chama de mainstream, no mercado, que elas usam uma parte de milho, uma parte de arroz, isso baixa a carga sensorial da cerveja e a proposta delas é serem tomadas estupidamente geladas, no caso das cervejas comuns. Nas especiais, tem alguns estilos de cerveja que você
consome a 10, 12 graus, dependendo do estilo da cerveja. Então, a ideia de você pegar o copo, olhar para o que você está bebendo, sentir os aromas, depois levar ao paladar e tentar traduzir essas sensações que tem dentro de um copo é uma tendência que veio para ficar, e dificilmente as pessoas que tomam essas cervejas especiais elas vão deixar de tomar, mesmo por questão de custo, né, que as cervejas são um pouco mais caras do que uma cerveja comum. Né? Marcos, quando você fala em cerveja artesanal, houve um momento em São Paulo, há alguns anos, que o negócio era procurar uma cervejaria que produzisse a própria cerveja. Mas, de repente, me parece que esse ritmo arrefeceu. Nós tivemos muitos investimentos que não progrediram. Sim. E qual é o mercado hoje, qual é o cenário hoje, esse tipo de cerveja artesanal? Você próprio disse que o mercado não teve uma aceitação como se pretendia. Na verdade, assim, um pouquinho, apesar da classe C já ter melhorado um pouco a questão do poder aquisitivo, ainda em algumas situações esbarra nesse problema de financeiro, né, vamos dizer assim. Mas quem gosta mesmo da cerveja, a tendência é procurar mesmo cada vez mais locais especializados. E, como você falou, tiveram os pioneiros que eram fábricas de cerveja, né, lá no Rio Grande do Sul, começaram a fabricar a própria cerveja. Hoje tem alguns exemplos aqui em São Paulo, mas são poucos. E o que é muito comum na Europa, na Inglaterra, principalmente os brewpubs, né, que o pessoal fabrica a própria cerveja, eles servem praticamente tudo on tap, que a gente fala que é como se fosse um chopp mesmo. Aqui no Brasil ainda tem muito a crescer, a região da Vila Madalena está crescendo bastante nesse sentido, de bares com oferta de chopps que são mais frescos, né, do que normalmente uma garrafa que vem de fora, enfim. Então o mercado está efervescente, mas ainda é uma sementinha que tem muito para crescer ainda. A projeção para os próximos 10 anos que o pessoal fez é pular de 0,15% no mercado para 2%. Então ainda é um percentual pequeno, mas é um avanço bem grande. Né? Fora de São Paulo tem esse... Tem um movimento bem grande aí de uma cultura cervejeira muito grande, principalmente no sul do país, e um polo novo que tem alguns anos já, que é Minas Gerais também, que ele falou da cachaça, que tem aquela tradição de cachaça e tal, mas é um polo cervejeiro importante agora. Minas Gerais também está crescendo bastante. Gil Gondim, que é chefe banqueteira, que bom tê-la aqui. Olá, Zancopé, tudo bem? Tudo bem. Gil, quando a gente anuncia, eu estou aqui com, ao lado de 3... Grandes nomes, Grandes nomes, sem dúvida alguma, mas quando na gastronomia aparece uma mulher, hoje já é comum, mas até bem pouco tempo não era fácil. Na verdade, assim, os chefes ganharam espaço primeiro, os homens, né? E depois nós, na verdade, assim, as mulheres é que sempre faziam as comidas. Quem se ganhou a fama foram os homens, né? Então, Eduardo, isso com você, Eduardo. Então, ainda mais quando começou a vir aqueles homens bonitos, sendo chefe, aí foi o boom de tudo, né? Mas a mulher sempre esteve atrás da comida, com certeza. A mulher sempre esteve na cozinha, agora ela passou mais próximo ao cliente. Sim, passamos, com certeza. Ganhamos os salões também, que antes eram dominados também pelos homens. Antes era dominado, é isso que eu coloco, né? Exatamente. Hoje, quando a gente anuncia chefe e banqueteira Gil, não soa tão estranho. Não. Né? Quando eu anuncio aqui o gourmet Eduardo Oliveira, é mais comum. Sim, né? sim. Aí a Gil ganhou a guerra, ganhou a batalha. Nós estamos vencendo. Ela está meio difícil, né? Mas hoje nós temos grandes chefes, mulheres, né? Nós temos aí a melhor do mundo, que é brasileira também, que é a Helena Rizzo, entendeu? Então, nós estamos conquistando cada vez mais o mercado, com certeza. Olha, E somos mais caprichosas do que os homens. Lugar de mulher na cozinha. É, por aí mesmo. O Elvis não perde, Elvis. Olha, o crescimento da gastronomia no país tem feito surgir muitas novidades, a gente estava fazendo referência a isso, feiras gastronômicas, food trucks, onde grandes chefes fazem versões de pratos sofisticados para comer na rua. Banquetes de festas estão aos poucos deixando de lado os tradicionais salgadinhos e jantares simples para investir em culinária requintada com quitutes preparados especialmente para o evento. Gil, essa é uma mudança no mercado mesmo? É uma mudança, é uma tendência que está vindo aí com tudo, né? Hoje nós temos também
a harmonização das cervejas, essa questão do food truck, que eu falo que já existe há muitos anos, né? Porque na minha cidade, uma cidade pequena de interior, já tinha lá os trailers, os caminhões com cachorro quente, com hambúrguer, mas agora que ele ficou chique, né? Agora ele ganhou status. A mortadela que era brega virou chique. Onde é esse interior que você fez me lembrar de Garça? Lá em Iturama, Minas Gerais. Porque falou o interior aí que eu... bem interior. Esse interior não sai. Então, mas cada vez mais eles estão ganhando, sim, as ruas estão ganhando notoriedade. E é uma tendência, né? Mas vamos ver até onde vai tudo isso. Mas as pessoas estão cada vez... É que, assim, não existe mais aquele evento rotineiro que tinha. A coxinha agora é gourmet, a coxinha agora ela é recheada com pata, a coxinha agora ela é recheada com costela, com cordeiro. Então, assim, nós fomos repaginando tudo isso, mas não perdendo a essência, porque eu acho que isso é fundamental também. Né? Porque não adianta sofisticar demais e servir vapor, porque eu acho que isso é ir muito além, né, de tudo. Acho que, para mim, eu não gosto disso. Então, Elvis está se... eu fico imaginando o próximo. mineiro comendo uma espuma de pururuca. Não dá nossa, para pensar não nisso, rola. né? Imagina, até pela silhueta, você vê que não vai rolar mesmo. Um ar de repolho, um ar de... Não dá. E banqueteira, né? Às vezes as pessoas perguntam, Gil, por que banqueteira? Aí eu respondo, porque eu faço banquetes. Até parece que é uma resposta mal criada, né? Mas é a resposta certa. Então, nós que trabalhamos com os banquetes, nós estamos muito contra mesmo essa questão de espuma. Então, nós gostamos de ver muita fartura, aquela abundância, as mesas... Exatamente, as mesas bem fartas, né? Então, essa é a diferença do banqueteiro. Eduardo, quando ela faz ela estabelece essa diferença aí, vem o gourmet. Eu anuncio você como gourmet Eduardo Oliveira. Também tem essa superação toda que ela está falando? Claro, com certeza, né? À vontade. Então, é que são termos diferenciados que estão invadindo o mercado, esses termos. Sommelier é muito recente, vinho, né? É muito sempre recente muito a introdução do termo no mercado. Sim. Gourmet parece que eu estou falando aqui algo inusitado, mas não é. Também é um termo recente. Banqueteira também são termos recentes que nós estamos vendo. Finger food, né? Que o pessoal está falando bastante que também. É a tendência dos finger foods, né? Então, mas o banqueteira, na verdade, ele é muito mais antigo do que o chefe, do que o gourmet, do que o sommelier. Porque, na verdade, quem fazia os banquetes dos reis e tudo eram os banqueteiros. Naquela época, nós não tínhamos escola. Na verdade, assim, ou tinha que dar certo ou a cabeça era cortada, né? O rei mandava literalmente. Existia o papel do sommelier, que é quem degustavam os vinhos antes dos reis tomarem, né? Até para saber se não estava envenenado. Mas que era a única função. Não era para apreciar. Ainda bem que mudou. Não era degustação. Sim. Mas, enfim... eu acredito que a função mais antiga realmente é o dos banqueteiros, na parte da gastronomia. Acrescentando, desculpa, duas dicas de filme, assistam o Vatel, Um Banquete para o Rei, né? É fantástico. E A Festa de Babette. Festa de Babette, é lindo, lindo, lindo. Que mostra a trajetória que a Gil falou sobre os banqueteiros. Eduardo, você não me abordou o tema gourmet ainda. Você está... Então, ser gourmet, hoje em dia, sabe, é você agregar valores no seu restaurante, né? Eu sempre trabalhei com pizza, né? Só que tinha uma época, na época de calor, eu precisava agregar algo mais, né? Porque pizza no calor, no almoço, é uma coisa que você tem que, sabe, você tem que ser um deus para vender, né? Você não consegue vender. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Só que para você ter uma cozinha, você precisa ter conhecimento, né? Não queria ficar na mão de cozinheiros, né?
falei, eu vou fazer gastronomia, né? E a ideia de fazer gastronomia é, sabe, mudar o leque do meu restaurante, né? Além de ser pizzaria, ser pizza e cozinha. Então, hoje, a Deluxe, ela não é só pizzaria, ela é pizza e gastronomia, né? Ela tem pizza, tem pratos à la carte, tem aperitivos, né? E eu acho que ser gourmet é isso, né? Perfeito. Marcos, a Gil fez referência à harmonização de sabores. Sim. Nós não temos este conceito para cerveja. A cachaça ainda tem alguma... É mais como aperitivo ou não? Não, também há harmonização de cachaças com comida também, tanto doces quanto salgadas. A cerveja também, embora a gente sempre associe a questão da harmonização com o vinho, a cerveja, pela versatilidade que ela tem, são mais de 120 estilos de cervejas diferentes. Então, por ela ter essa versatilidade, ela tem, por exemplo, eu tenho cerveja que tem pimenta, tenho cerveja que tem chocolate, tem mel. Né? Então, as nuances que a cerveja apresenta, elas vão harmonizar com vários tipos de prato. Né? E a ideia da harmonização é equilibrar as forças. Um prato mais leve requer uma cerveja mais leve. Um prato com um nível de gordura mais untuoso, mais complexo, o nível de complexidade da cerveja também segue. A cerveja sempre foi muito associada com festa, né? Com reunião de pessoas, tal. Com churrasco. Com churrasco, normalmente com barulho, com bastante bagunça, né? O pessoal falando alto e tal. E a cerveja especial, ela pode estar presente numa situação dessa e deve estar, mas quando a gente pensa em vinho, é aquela coisa mais, um jantar mais romântico, uma situação coisa mais de consumo, requintada, né? Exatamente. né? E a cerveja pode atingir esse status também, assim como o certeza. vinho pode chegar numa festa, um espumante e também fazer a sua parte. Porque no caso do Eduardo, que é pizza, a associação é imediata com o vinho. Sim. Não se questiona outro tipo de bebida com pizza. É o vinho. Cerveja não... Outro paradigma. Casa com cerveja. Outro paradigma. Sim, é que, na verdade, ainda não caiu, ainda não se popularizou isso. Sim. Então, existe todo esse mito por trás de que a pizza só com vinho, a massa só com vinho. Então, se você começar assim, é tudo só com vinho, né? Sim. Mas a cerveja, porque as pessoas ainda não se deram o gosto de degustarem, porque vale a pena a harmonização com as cervejas. E o outro paradigma é a questão dos queijos. Mais que da pizza, todo mundo quando pensa em harmonizar queijo, direto com vinho. E a cerveja também, por ter essa versatilidade, ela também casa muito bem com queijo. Tem algum tipo específico de cerveja que casa com o queijo? Um exemplo bem básico. A gente tem um queijo, por exemplo, um queijo gorgonzola, um Roquefort, que ele tem um queijo de mofo azul, um queijo com um teor de gordura muito alto. Você vai buscar uma cerveja ou que tem um malte bem torrado para contrapor com esse sabor, ou uma cerveja alcoólica, que aí vai cortar um pouquinho a gordura, aquele filme de gordura que fica na língua, ela corta esse filme de gordura com o álcool e com a carbonatação e vai trazer um prazer novo na hora que você pegar um outro pedaço de queijo. Então, você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura.
Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br com reapresentação às 6 horas da tarde. Estão conosco hoje o empresário gourmet Eduardo Oliveira, é da Delúcio Cozinha e Pizza. Onde fica Delúcio Cozinha e Pizza, Eduardo? Fica no bairro dos Jardins, na Rua Batatais. Fala o número que é mais fácil. Aproveita. Rua Batatais 282. Você não esqueceu o número, né? Entre Alameda Campinas e Joaquim Eugênio de Lima. Desculpa a brincadeira. Chefe e banqueteira Gil Gondim, sommelier de cerveja Marcos Gonçalves, que é da Cervejoteca Tatuapé. O que é a Cervejoteca? A Cervejoteca é um empório de cervejas especiais, bem focado. Nós só vendemos cervejas e temos em torno de 450 rótulos na loja. Também o sommelier de cachaça e bartender Elvis Campelo, que é professor da Faculdade de Gastronomia do Senac. Lá a área dele é cachaça. Também. Fala Alguém um pouco te chama de cachaceiro ou não? Sim, eu falo com orgulho. Eu queria que você desse a resposta, porque foi a pergunta que eu fiz no início aqui. Mas, Marcos, há instantes antes do intervalo, a gente estava falando de harmonização. Sim. E você fez referência a uma cerveja com chocolate, cerveja de Sim. chocolate. Isso é para doce, para bolo? Também, pode ser. Também? Ela pode acompanhar uma bela carne grelhada, também vai bem. Porque a indicação, quando você vê lá uma cerveja de chocolate, talvez por desconhecimento de quem está vendendo, isso toma com bolo. Sim. É que esse é um tipo de harmonização, que seria por semelhança, né? Então você coloca doce com doce. Aí tem algumas harmonizações que são por contraste. Então você pode colocar um salgado para contrastar com alguma coisa doce. Também é possível. O Elvis está falando da harmonização da feijoada, fora do ar aqui, da feijoada com a cachaça. Mas você já, que a própria Gil falou, ele está reivindicando a harmonização da feijoada com cerveja. É o casamento ideal? Sim, nós crescendo depois de 18 anos, teoricamente, né, comendo feijoada e bebendo uma caipirinha. E a caipirinha, e a tradicional caipirinha de limão, açúcar, gelo e cachaça. Vamos lá, se eu pingar limão num copo com leite, o que acontece? Ele coalha. Sim. O coalhar é quebrar a molécula de gordura. Então, feijoada é um prato gorduroso. O limão da caipirinha vai ajudar a quebrar essa molécula de gordura. E quando você faz uma fritura lá, que derruba no fogão, você passa lá um limpa-fogão, que geralmente a base é álcool. Então, o álcool da cachaça vai limpar também a gordura da feijoada. Então, é um trabalho em dupla. O limão quebra, a acidez do limão vai quebrar a molécula da gordura e o álcool vai vir e limpar. Tá? Quando o Marco fala que também se harmoniza feijoada com cerveja, é bacana. Quando você começa a observar outras bebidas, você começa a associar e trazer. Se eu tenho acidez do limão, eu também tenho acidez em cervejas. Se eu tenho álcool na caipirinha, eu também tenho algumas cervejas com força alcoólica. E por aí vai. Então, quando você começa a analisar outras bebidas no geral, você consegue trazer e, através do mesmo princípio, harmonizar também. Eduardo, na pizzaria, o casamento é a pizza com vinho. Mas tem outras opções? Ou esporadicamente chega alguém que
peça uma cachaça para acompanhar a pizza, uma cerveja para acompanhar a pizza. Sim, claro. Inclusive eu tenho alguns rótulos de cachaças especiais, né? De alguns clientes que apreciam a cachaça com a pizza, né? Geralmente chegam para comer um aperitivo antes, né? Pedem uma cachaça e além da cachaça, sabe, são os vinhos e a cerveja também, né? Que sai bastante, né? Que eu trabalho com chopp e alguns rótulos de cervejas que tem muita saída, né? Cerveja com pizza, Marcos? Cerveja também acompanha bem. Não sei se exatamente... Você está vendendo bem. Cerveja serve para tudo. Você viu, Cachaça né? Só não serve para tudo. para desperdiçar, né? Só para tomar com consciência, né? Que a gente fala do beba menos e beba melhor aí. É uma questão mesmo de beber com responsabilidade, e o próprio estilo da cerveja vai fazer com que você a gente beba menos, né? Que a proposta não é beber em quantidade, é apreciar mais a bebida e suas nuances, enfim, seus sabores, seus aromas. Mas, Marcos, essa cultura que nós temos no Brasil, nós, durante anos, tivemos uma quantidade mínima de marcas. Né? Aliás, havia monopólio no Brasil, até, acho que nem é da sua idade, mas havia monopólio no Brasil, nós só tínhamos 2 marcas de cervejas que dominavam o mercado. Sim. Timidamente vinham cervejas do norte do país, aí começou a se expandir. Exatamente. Esse monopólio deixou de acontecer, mas a cultura nossa é que não sai dessas marcas de cerveja. Sim, sim. A gente está assistindo aí mundialmente uma série de fusões, né? Grandes cervejarias cada vez mais se fundindo com outras cervejarias, e as grandes cervejarias estão já prestando atenção nesse mercado de cervejas especiais, com algumas aquisições de cervejarias menores, né? Então eles não interferem, até onde a gente sabe, no processo produtivo das cervejarias artesanais, porém eles já estão fazendo parte do portfólio de grandes cervejarias. Então o mercado está se movimentando nesse sentido. Qual é a diferença desse tipo de cerveja que o brasileiro consome? Então, o brasileiro consome, como o mundo consome, uma cerveja que chama tipo Pilsen, né? Porque ela não é uma Pilsen original. A Pilsen original, de fato, foi inventada na cidade de Pilsen, na República Tcheca, em 1842. E ela é puro malte. Então, as cervejas que a gente consome normalmente, elas, atrás no rótulo está escrito assim, cereais não maltados. Cereais não maltados são todos os cereais que não são a cevada. A cevada é a principal fonte de sabor para a cerveja, né? O malte da cevada. Então, essas cervejas elas não são 100% malte. Então, o Pilsen mesmo, como eu falei, original, ela vem da Europa. Mas a cerveja no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, a cerveja mais consumida é a Bud Light, que também é uma cerveja que tem mistura, não é 100% malte, enfim. É uma outra da Budweiser. Exatamente, é uma versão mais light ainda, mais suave do que a Bud normal. Então, o brasileiro consome em quantidade, até por um preço mais popular, e a proposta dessas cervejas, elas são bem feitas, a proposta é refrescar. Mas o light o que é nessa? Então, são teor alcoólico mais baixo, né? E alguns ingredientes também eles dão uma suavizada, então ela fica mais fácil ainda de beber, com um amargor quase inexistente, né? É bem refrescante mesmo, para tomar bem. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui. E estas cervejas sem álcool que são anunciadas, são consumidas? As cervejas sem álcool elas também tem uma legislação específica, até 0,5% é considerada a cerveja sem álcool. Daí para cima já não pode ser considerado como isso. Então tem algumas cervejas que são 0,0 mesmo, e tem algumas que é até 0,5. Existe o 0,0? Existe. Existe uma alemã que é 0,0. Fora do Brasil. E é muito gostosa. Se a pessoa não prestar atenção, ela não vai achar que não tem álcool. Desculpa, mas sem o demônio lá dentro não é cerveja. Exatamente. Porque nem sempre essa questão do zero, né? Zero açúcar, zero não sei o quê, então... funciona, por isso que eu perguntei se realmente é boa. Porque assim, o que diferencia justamente como elas são 100% malte, se você tomar e a pessoa não avisar, você pega um copo e não vê a garrafa, se você tomar, é capaz de você achar que tem álcool. Porque elas têm um corpo bacana, elas têm um corpo legal e dá uma boa de uma enganada, mas realmente não tem mesmo, tem algumas que são 0,0. Eduardo, sexta-feira é o Dia Nacional da Pizza? Sexta-feira realmente é o dia... Mais próximo, por favor. Sexta-feira é o dia que o brasileiro gosta de comer besteira, né? Hambúrguer, pizza, sai do tradicional, né? Que é o arroz com feijão, né? Mas é sexta ou é sábado? Onde é que o dia, sexta ou sábado? Os melhores dias são sexta, sábado e domingo, né? Uhum. Mas no meu caso, que eu trabalho com pizza no almoço, o melhor dia é a sexta-feira, né? Sim.
que aí já emenda com jantar também, né? Que vende bastante, né? Então é final de semana. Realmente eu estou pensando na pizza no almoço. Dá para fazer um banquete de pizza? Ela já começou a pensar. Porque aí você começa a pensar no que pode vir por cima, com certeza. E tem as pizzas fechadas, que são os calzones, que são maravilhosos também, né? Na verdade, é assim, não existe nada que a farinha de trigo não possa fazer que vire um banquete. Faz milagre na farinha, né? A farinha é algo assim sublime mesmo. Eduardo, deixa eu acrescentar para você. Acho que aqui em São Paulo, pelo menos o hábito surgiu aqui em São Paulo de diferentes sabores de pizzas, né? Então, sim. Acho que saímos daqui de São Paulo com essa, porque era sempre a velha mussarela. Margherita, napolitana, né? É a tradicional dos países da Europa, né? Itália, França, né? Mas aqui o brasileiro é criativo, né? O brasileiro gosta de inventar, né? Então o Brasil, eu acho que é o país que mais, sabe... Qual foi? Agora eu perguntar para o consumidor, não para o empresário, para o gourmet. Qual foi a combinação? Eu vou chamar de combinação, porque não seria ingrediente. Quando você coloca na pizza coisa muito diferente, qual foi a combinação mais estranha que você já viu numa pizza? Ou que você tenha feito ou que você tenha tomado conhecimento? Eu conheço pizza de carne seca, conheço pizza... Já comeu de carne seca com alho poró? É divina, sabia? Deve ser boa, hein, nessa hora. Muito boa, muito boa. Qual Aí toma uma pinguinha, uma cachaça. Pinga não, uma cachaça. Eu acho que a pizza, ela acho que combina com tudo, né? Quando você joga um molho gostoso, sabe? Uns ingredientes bacanas, acho que não tem assim uma coisa estranha, né? É que depende muito do gosto, né? De repente você faz uma pizza lá estranha, diferenciada e, cai no gosto de uma pessoa, né? Uma que eu acho muito, assim, que a primeira vez que eu a vi, ainda falei, como assim? Aí eu fiquei imaginando, pizza de estrogonofe, já comeu? Eu já ouvi falar, nunca comi. Eu não pediria. Batata frita por cima. Eu acho que já sai um pouco do padrão. Né? Pizza de estrogonofe. Né? Aí eu fiquei imaginando o meu estrogonofe em cima da pizza. Oi? Pera. A pizza tentando fazer o papel de arroz não ia funcionar muito bem. Sabe? Porque o bom do estrogonofe é com arroz, ou com a batata palha, ou com a mandioquinha palha, aquela coisa que a gente mistura, né? Pra comer e tal. E aí eu fiquei imaginando, mas eu já vi, sim. E acreditem. Pizza de estrogonofe. Pizza de estrogonofe. Tem algum outro que você tenha ficado assim, achando estranho como a Gil se manifestou, Eduardo? Eu acho que é... Pizza de estrogonofe, você já parou para pensar? De picanha também, de picanha, né? De picanha, até de alface. Eu vi uma que não provei, vi na internet, que era uma pizza de PF, uma pizza de prato feito. Nossa, então, ia arroz, feijão e o bife e o ovo, era um prato feito em cima, em vez de usar o prato, usava o disco de pizza. Essa acho que ganhou de inusitado. É verdade. Sem dúvida alguma. Essa ganhou. Já pensou no delivery? Você pediu pizza de PF. Quer ver fazer de sopa, uma pizza de sopa. Elvis, que história é essa de trazer o amor de volta em 7 copos? Uma responsabilidade agora. Bom, eu nem sabia se tinham achado esse texto na internet. Você acabou de citar a internet, vamos lá. Eu também sou jornalista gastronômico, tenho essa formação pelo Senac. E comida e bebida, eu não enxergo somente no copo e no prato. Eu gosto muito da literatura que cerca aí a comida e bebida. Nós tivemos o Rubem Alves, que faleceu agora, que tinha uns textos incríveis sobre gastronomia. Hoje tem a Nina Horta, que eu acompanho bastante, que ela escreve poeticamente sobre gastronomia. E eu resolvi brincar com essas faixas que a gente vê nos posts. Traga o seu amor em 7 dias, desses pais de santos. Eu falei, então eu trago o seu amor em 7 copos. Aí você vê uma crônica brincando como o que seria uma briga de um casal e ele tentando se reconciliar. Eu começo a crônica dizendo, acompanhem as 7 bebidas, que ele tem que tomar um chá bem quente para queimar a língua, e ele fala menos e pensa mais antes de magoar a pessoa, né? E chamar uma amiga para tomar uma cerveja e ouvir um pouco mais sobre mulheres e dicas de como ele reconquistar a mulher dele. Entendeu? E antes de ligar, tomar uma cachaça para tomar coragem, não falou no telefone sem medo. Então, tomar uma cachaça para tomar coragem.
e não analisar a madeira da cachaça, porque o que importa nesse momento é a cara de pau dele em ligar para ela, e não a madeira da cachaça. E convidando ela para um jantar, esperando ela na ansiedade de tomar um dry martini, mas sem azeitona, porque se for para engolir algo, que seja o orgulho e não a azeitona. Né? E aí, abrir a porta, ele recebê-la com um prosecco, até coloco, engula seco, abra um prosecco e a abrace. E no jantar, dizer que ele percorreu a cidade inteira atrás do vinho Merlot dela, que é o preferido, sem se preocupar se harmoniza ou não com a comida, porque naquele momento o que importa é a harmonia entre os dois. E conquistando, terminando, um bom jantar sempre termina com um café da manhã, e a última bebida ele leva o café na cama para ela. E pergunta se ele quer casar com ela. Eu aposto que ela quer, até para rimar com café. Que fórmula maravilhosa! Que fórmula maravilhosa! É um texto muito bom. Eu sou canceriano meio romântico, e eu adoro cozinhar, tanto para amigos quanto para namoradas, então eu levei esse meu universo para esse texto. Você foi fantástico. Cozinhar para namoradas. Namoradas. Calma, gente. Namoradas. Calma, mas é uma por vez. Eu falei namoradas, as que passaram na minha vida. Por favor. Eu só senti falta de uma bebida, não sei se vocês repararam aí, na crônica dele. Tem cerveja. Eles chamam amiga para tomar cerveja e conversar, porque mulher entende muito mais do que a gente, né? Então, chama amiga para tomar cerveja e conversar e pedir dicas de reconquistar a outra. Onde você publicou esse texto? Está na internet? Esse texto está na internet, está num blog chamado O Bar Virtual, que é o blog do meu amigo Rodolfo Bob. E ele me encomendou e eu falei, queria escrever mais, mas eu não tenho tanta disciplina. Mas também tem alguns textos sobre gastronomia, mas cronicamente, não nada técnico, no site chamado Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, que é o www.ibacbr.com.br. Ô Gil, agora as festas e eventos estão cada vez mais personalizados, é isso? Cada vez mais. Muito, muito. As pessoas não querem mais o tradicional. Cada um quer fazer melhor do que o outro, cada um quer inventar um tema diferente, e aí corre a banqueteira cada dia preparar um menu diferente. Criativo. Porque as pessoas não querem... Tem que ser criativa, como tem que ser muito criativo, porque, por exemplo, eu tenho clientes que são clientes meus há 10 anos e que fazem 8 eventos por ano. Você imagina, sem poder repetir o cardápio. Cada evento surpreender mais. Então, hoje, as pessoas estão muito mais exigentes. Como é que você surpreende num cardápio? Então, Se eu sou cliente, eu quero que você me faça uma surpresa agora. Não pode pensar muito. Não pode pensar, mas eu precisava da comida para te surpreender, porque você vai se surpreender com gosto. Não, tem que explicar, né? Qual é a na verdade, assim, hoje está muito... às vezes nós fazemos alguma coisa regional, uma viagem gastronômica pela Europa, uma viagem gastronômica pelos Estados Unidos, enfim... As pessoas, comida só indiana. Então, essa personalização do evento, elas estão exigindo cada vez mais, entendeu? E você também, assim, tudo que seja feito com uma apresentação legal, com uma apresentação criativa. Então, hoje nós usamos muito, por exemplo, a casca do coco para servir comida, a casca do maracujá, a casca do limão siciliano. Tudo isso surpreende, né? E sem contar o trabalho que dá. Nós servimos, por exemplo, um magret, que é o pato, dentro de uma casca de laranja. Então, você imagina num evento de 300 pessoas... Sim, isso, você montar, não é nem a montagem, né? Você tirar a polpa de 300 laranjas que fiquem centradas no prato, que fiquem todas iguais. Essa iniciativa é da chefe ou o contratante aqui? Não, essa iniciativa é da chefe, justamente porque... Quando você vai fazer surpresa, é você que toma a iniciativa. Você que tem que dar todas essas opções para o cliente. É raro ele vir com alguma opção para você. Eu posso chegar e falar, você fez um último banquete com comida típica do Nordeste. Agora eu não quero mais comida típica do Nordeste. Aí nós vamos lá para Itália, França. Nós vamos para... eu não gosto muito de fazer a comida francesa. Por quê?
Porque eu acho a comida francesa bem peculiar, eu prefiro a italiana, entendeu? E a comida italiana, ela, quando nós saímos para a Europa, ela é mais familiarizada com a nossa brasileira, né? Então, as pessoas se identificam mais. Então, quando você vai para a França, o evento foi bom, a comida estava gostosa. Gil, estava tudo perfeito. Quando você faz algo que lembra um pouco a nossa gastronomia, as pessoas... O Gil estava maravilhoso, é uma outra entonação, é uma outra... As pessoas comem muito mais do que a comida francesa. Marcos, você como cervejeiro, existe curso para se conhecer a cerveja ou só no balcão resolve? Não, tem várias ofertas hoje. Não, imagina. A ironia. Uma das nossas funções lá, inclusive na loja, é tentar orientar os clientes, né, num consumo consciente e, enfim, também saber o que ele gosta para indicar uma cerveja que vá atender a expectativa dele. Mas hoje a oferta de cursos ela é bem grande, desde cursos básicos, o próprio Senac tem uma oferta bacana tem o curso básico de sommelier e tem o curso de sommelier em si, né? Que esse já é uma carga horária maior, são 100 horas. E tem outros institutos também promovendo cursos. Na própria loja a gente já fez algumas coisas, uns jantares harmonizados, já fizemos workshops, né? Então hoje a oferta tem curso para se produzir cerveja em casa também, cerveja caseira. É possível se fazer cerveja em casa, com um valor até pequeno, você consegue comprar um equipamento básico de 5 litros para você fazer uma boa cerveja. Tem até software que te indica a receita, controle de temperatura. Então, hoje se eu for na internet e baixar aquelas receitas lá, realmente eu consigo fazer? Consegue. Se você tiver uma disciplina que é como cozinhar, né? Cerveja é como cozinhar. Você vai começar aí por volta de umas 10 da manhã e até umas 6 da tarde você está lá finalizando a primeira parte aí do processo de confecção da cerveja. Primeira parte, porque depois vem maturação, vem fermentação, maturação, aí já você vai tomar sua cerveja minimamente aí, né, uns 30 dias, né, mais ou menos. E a dica é fazer uma tomando outra, né? Quando você prepara a cerveja, já vai tomando a que foi feita anteriormente, feita pelos colegas. E para sommelier de cachaça, tem curso? Também tem, sim. Nós temos curso de sommelier de cachaça, inclusive no Senac, e também existe em São Paulo, interior de São Paulo, curso de mestre alambiqueiro, que é o para fazer a cachaça. O sommelier é o que atua no serviço de cachaça. E para preparar a cachaça, assim como o mestre cervejeiro, existe um mestre alambiqueiro. Entendeu? E também tem cursos do interior de São Paulo. Eu tenho... Ele parou de falar, de repente. Aí. Mas... Elvis, tem alguma forma de manter contato contigo? É um blog que você se referiu? Na verdade, eu não tenho disciplina de manter um blog meu. Então, de vez em quando, eu distribuo textos para blogs e páginas de amigos. Bom, no meu Facebook, que nem Casa da Mãe Joana, é aberto, Elvis Campelo, Campelo com 2 L's. É só lembrar da Celi Campelo. Eu tenho nome e sobrenome de cantor, né? Elvis Presley e Celi Campelo, mas não canto nada. E me achando. Ou o e-mail elviscampelo com 2 L's, @gmail.com. E é isso. Grato por ter vindo no nosso Gente que Fala. Eu agradeço o convite. Marcos, Cervejoteca Tatuapé. Isso, onde fica na Serra de Bragança, número 1552. O que eu encontro lá? Desculpa. O que eu encontro lá? Só cerveja? Você encontra um universo gigante de cervejas, são mais de 400 rótulos. Nós temos cidra, né, que é um outro tipo de bebida, mas o foco mesmo é a cerveja. E aproveitar aí, eu estou montando um projeto agora, que estou finalizando meu site, que chama SOS Sommelier. E também vou ter um blog, vou tentar ter uma disciplina para escrever pelo menos quinzenalmente, vai atualizando o blog. E me convide para algumas crônicas. Exatamente, está convidado, com certeza. Obrigado pelo convite. Por ter vindo. Eduardo Oliveira, Delúcio Cozinha e Pizza, onde fica? Fica no Jardins, na Rua Batatais, 282. Nosso site é www.delutio.com.br. E muito boa sexta-feira e sábado também, que é o dia da pizza. Todos os dias a Delúcio ela atende. Grande abraço, Eduardo. Obrigado. Muito obrigado. Gil Gondim. Obrigado, Gil Gondim. Está no Facebook, Banqueteira Gil. O telefone é 4475-7643. Repete, 75-7643. Obrigado por ter vindo, Gente que Fala. Eu que agradeço. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha,
A diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta na segunda-feira, meio-dia. Sequência Trianon com Marcos Calazans. Grato.